Amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Eliseu e a viúva de um discípulo, nos levará a uma importante reflexão a respeito da fidelidade de Deus para com todos aqueles que andam em seus caminhos. O texto base para esta mensagem se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. O texto bíblico diz assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O texto que acabamos de ler nos fala a respeito de uma mulher cujo marido servia aos profetas, pois era um de seus discípulos. Certo dia, essa mulher chegou ao profeta Eliseu, dizendo que seu marido que o servia havia morrido. Aquela mulher estava diante de um grande problema. Agora era viúva em uma sociedade patriarcal, e isso a deixava muito vulnerável e fragilizada, tanto no aspecto econômico como no aspecto social. As viúvas viviam sem dignidade, até terem seus filhos adultos que a pudessem sustentar. A situação se tornou pior quando um dia chegou um credor em sua casa e lhe exigiu o pagamento de determinado valor que seu esposo lhe estava devendo. Naquela época, na falta do marido, as viúvas deveriam assumir a dívida deixada por ele, correndo o risco de ter que vender os seus bens ou até mesmo ver os seus filhos levados à servidão. E foi isso que aconteceu com essa mulher. O credor veio à sua porta e cobrou uma dívida que seu marido deixara. E se ela não a pagasse, teria que entregar os seus 2 filhos para serem escravos. Acredito que no momento em que o credor foi à sua casa para cobrar a dívida, não tendo como pagar e vendo o risco de seus filhos serem levados como escravos, sobreveio-lhe grande aflição. Mas então aconteceu algo muito interessante. Aquela mulher se lembrou do profeta Eliseu. Ela sabia que o seu marido o servia e que ele temia ao Senhor. Então ela tomou a decisão de procurar o homem de Deus e lhe dizer tudo o que estava acontecendo. Ela tinha em seu coração uma esperança de que o profeta poderia fazer algo por ela. Ela lhe explicou toda a situação. Ela disse que seu esposo havia falecido e que ele temia ao Senhor. Falou que tinha 2 filhos que seriam levados como escravos porque o marido tinha deixado uma dívida e ela não tinha como pagá-la. Aquela mulher abriu o seu coração diante do profeta de Deus e lhe contou tudo o que estava acontecendo. Depois de explicar-lhe a situação, o profeta perguntou à mulher o que ela tinha em casa. Então ela respondeu que nada tinha em sua casa a não ser uma botija de azeite. Interessante observarmos que esta mulher tinha em casa, ainda que em pequena quantidade, algo de grande valor. O azeite naquela época era usado como remédio para combater os males do estômago.
era usado como bálsamo para curar feridas, era usado como combustível para as lamparinas, era usado pelos soldados que o aplicavam em seus escudos de couro para conservá-los em condições de uso. Era usado na fabricação de perfumes e era usado na alimentação. O azeite era usado para diversos fins comerciais e, por causa disso, era um produto de grande valor. Então Eliseu, após ouvir a mulher dizer que tinha azeite em casa, disse-lhe para que pedisse muitas vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Eliseu continuou orientando a mulher, dizendo que ela deveria fechar a porta da casa junto com seus filhos e começar a encher as vasilhas com o azeite de sua botija. Interessante como aquela mulher fez exatamente como Eliseu havia dito. Pegou muitas vasilhas emprestadas, fechou a porta da casa e derramou azeite nas vasilhas. Talvez alguns daqueles vizinhos tivessem perguntado o motivo pelo qual ela estava pegando tantas vasilhas emprestadas. Acredito também que ela não deve ter falado o que ia fazer. Ela guardou o segredo, foi obediente e fez o que ordenara o homem de Deus sem falar nada com ninguém. Fechou a porta para que os incrédulos e curiosos não viessem atrapalhá-la. Estavam somente ela e os seus filhos dentro de casa, obedecendo às palavras do profeta. Então Deus começou a agir na vida dela. Deus sabia que aquela mulher estava aflita porque seus filhos seriam levados como escravos. Deus sabia que ela era uma viúva que estava passando por grandes dificuldades. Mas Deus também sabia que o seu marido tinha servido aos seus profetas e que ele o temia. Deus sabia que o marido daquela mulher tinha sido fiel a ele. E ela demonstrava o mesmo caráter do marido, porque foi em busca da ajuda de Deus, pois sabia que o seu profeta lhe daria orientações da parte do Senhor. Deus honrou a fidelidade, não somente do marido que o servira, mas também da mulher, porque foi buscar orientação em seu profeta, demonstrando assim fé e dependência de Deus. Então, obedecendo às palavras de Eliseu, encheu todas as vasilhas até que o azeite parou. Interessante que a mulher, mesmo após vivenciar aquele milagre, continuou na dependência de Deus, pois foi falar ao profeta que agora tinha muitas vasilhas cheias de azeite em sua casa. Ela continuou a buscar orientação de Deus, não queria tomar atitudes equivocadas. Então lhe disse o profeta Eliseu: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Faremos agora um breve resgate da mensagem. Um dos discípulos dos profetas morreu e sua viúva foi procurada por um credor que queria levar seus filhos como escravos porque ela não tinha como lhe pagar. Angustiada, contou a situação ao homem de Deus, pois acreditava que ele lhe falaria alguma palavra que viesse do Senhor. Ao dizer-lhe que tinha azeite em casa, recebeu algumas orientações e seguiu-as à risca. Dessa forma, encheu muitas vasilhas de azeite. Ao contar ao homem de Deus o que tinha acontecido, ele lhe disse para que pudesse vender o azeite, pagar a sua dívida e viver com o restante do dinheiro que sobraria. Assim ela poderia cuidar de si mesma e de seus filhos. Essa mensagem nos permite fazer diversas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação diz respeito à certeza que aquela mulher tinha de que Eliseu, um profeta de Deus, lhe daria orientações para resolver o seu problema. Ela falou a Eliseu a respeito de seu marido, que temia a Deus e servia aos profetas. Diante dessas palavras, Eliseu a orientou em tudo que ela deveria fazer.
E esta é a aplicação para as nossas vidas. Assim como aquela mulher viúva de um homem fiel foi ao profeta para lhe pedir ajuda por causa de seus problemas, assim também devemos ir à presença, não de um profeta, mas à presença do Senhor Jesus para lhe pedir ajuda nos momentos de adversidades. O fato de nós andarmos com fidelidade na presença de Deus não significa que não passaremos por momentos de aflições. Jesus mesmo disse que no mundo passaríamos por aflições. Os momentos de aflição e de adversidade fazem parte de nossas vidas, mas é importante nós crermos que Deus é fiel, que Ele cuida de nós e estenderá a sua poderosa mão para nos socorrer. Ele está sempre presente. Ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. A segunda aplicação diz respeito ao fato de aquela mulher não ter nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. E aquela vasilha de azeite foi o suficiente para Deus fazer um milagre em sua vida. Assim como aconteceu na vida dessa mulher, poderá também acontecer em nossas vidas. Não importa se temos muito ou se temos pouco. Não importa se podemos muito ou se podemos pouco. O que importa é que o pouco é suficiente para Deus poder fazer milagres em nossas vidas. É importante entendermos que quem se esforça para viver uma vida de fidelidade na presença de Deus sempre terá algo de valor diante dele. Deus contempla o coração de cada um de nós. Deus sabe se o nosso coração é totalmente dele. Deus sabe se temos um coração ousado em fazer a sua vontade. Deus sabe se o nosso coração é íntegro, reto e obediente à sua palavra. Deus sabe de tudo. Assim como Ele contemplou a fidelidade daquela mulher, assim também contemplará a fidelidade de nossos corações e virá em nosso socorro. Poderemos dizer então, como está escrito no Salmo 121, no versículo 1, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A terceira aplicação para as nossas vidas foi o fato de observarmos a obediência daquela mulher. Ela pegou muitas vasilhas emprestadas, não falou nada com ninguém, fechou a porta de sua casa junto com seus filhos e começou a encher as vasilhas com azeite. Ela acreditou na palavra do profeta e obedeceu. Se aquela mulher não tivesse obedecido às palavras do homem de Deus e tivesse pegado poucas vasilhas, não receberia sua bênção por completo, pois ele tinha dito para não pegar poucas vasilhas. E se aquela mulher tivesse contado que ia derramar o seu azeite naquelas vasilhas emprestadas, provavelmente muitos vizinhos zombariam dela, muitos incrédulos e invejosos se dirigiriam a ela com palavras de desânimo. Mas o que ela fez, ela o fez em segredo. Que possamos atentar ao exemplo desta mulher. Quando Deus nos der uma orientação, uma palavra, devemos tomar o cuidado para não ficarmos contando a todas as pessoas o que Deus nos falou. Devemos crer na direção de Deus e com fé fazer tudo o que Ele nos ordenar. Se contarmos às pessoas o que recebemos de Deus, muitos que não participam dessa visão celestial não entenderão e poderão trazer palavras de desânimo e semear dúvidas em nossos corações. Precisamos agir com sabedoria e certamente receberemos a vitória em nossas mãos, assim como aquela mulher recebeu a sua vitória. A quarta aplicação para as nossas vidas diz respeito à facilidade com a qual aquela mulher conseguiu pegar muitas vasilhas emprestadas. Ela deveria ser uma mulher de bom relacionamento, deveria conviver bem com seus vizinhos. Ela deveria ser uma pessoa muito benquista. Na hora que precisou, gozava da simpatia dos vizinhos que sem dificuldades lhe emprestaram muitas vasilhas.
Esta é uma importante aplicação para as nossas vidas. Devemos refletir a respeito de como tem sido o nosso convívio com os nossos vizinhos, familiares, amigos de escola e trabalho. Se nós estivermos convivendo de maneira ríspida e muitas vezes comprometendo nosso bom testemunho diante de familiares e amigos, é preciso que fiquemos atentos e venhamos a corrigir a nossa má conduta. Como cristãos, devemos ser luz do mundo e sal da terra. Peçamos a Deus que nos ajude a ter uma boa convivência com todos e a dar um bom testemunho cristão. A quinta aplicação para as nossas vidas diz respeito ao fato de a mulher procurar o homem de Deus e lhe falar o que tinha acontecido. Após compartilhar o milagre que Deus fizera em sua casa, recebeu a sua orientação, dizendo para vender o azeite, pagar a dívida e viver com o restante do dinheiro. Assim como essa mulher fez, devemos também fazer. Quando Deus nos abençoa nas diversas áreas de nossas vidas, não devemos sair tomando decisões precipitadas, muitas vezes compartilhando as bênçãos sem a devida orientação de Deus, mas devemos pedir-lhe a direção a respeito de tudo aquilo que devemos fazer. Agindo dessa forma, certamente vamos prevenir muitos problemas e aborrecimentos futuros. A sexta aplicação para as nossas vidas diz respeito ao fato de Deus ter dado à mulher o suficiente para que ela pudesse pagar a sua dívida e para que ela pudesse viver com o restante do dinheiro que seria levantado com a venda do azeite. Isso mostra que servimos a Jeová Jireh, o Deus da provisão. Assim como Deus supriu com fartura as necessidades daquela mulher, assim também Deus virá em nosso socorro no momento da adversidade e da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades, sabe de tudo que precisamos e, como Pai amoroso, cuidará de seus filhos amados. Deus tem o melhor para os seus filhos. Não deixemos que os momentos difíceis nos façam tirar os olhos do alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. A sétima aplicação para as nossas vidas diz respeito a observarmos a preocupação de Eliseu com a situação social e financeira daquela mulher. Ele simplesmente poderia ter feito uma oração por ela e depois tê-la despedido. Mas a situação na qual aquela mulher se encontrava exigia mais. Ela estava vivendo um momento de necessidade e era necessário que ela fosse suprida em suas necessidades materiais. Essa aplicação é muito importante para as nossas vidas e para a igreja. Precisamos estar atentos a respeito das necessidades que possam vir sobre a vida das pessoas que estão próximas de nós. Dentro das possibilidades, é necessário que a igreja se disponha a ajudar a todos aqueles que estão padecendo de alguma necessidade material. Com essa atitude também demonstraremos o nosso amor a Deus. Em 1 João capítulo 1, versículos 16 a 18, nós lemos: Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. É importante que todos nós façamos uma séria reflexão a respeito desse assunto. Concluindo a mensagem, é possível que talvez estejamos vivendo alguma situação de adversidade e de grande aflição em alguma área de nossas vidas, assim como aquela viúva estava vivendo. Precisamos entender que Deus está presente e que nós devemos nos achegar a Ele com humildade e reconhecendo a nossa situação desfavorável. Se for preciso fazer algum conserto com Deus, não devemos ser demorados. Devemos fazer como Elias, que restaurou o altar do Senhor antes de oferecer o seu sacrifício.
Depois de ter feito assim, Deus respondeu a sua oração com fogo, que caiu do céu e consumiu o sacrifício. Devemos nos achegar a Deus com o coração sincero, contrito e arrependido, pedindo-lhe o seu auxílio para vencermos as adversidades de nossas vidas. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações,